Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos juntos neste domingo. Eu gostava de partilhar com os irmãos um pequeno pensamento e depois de muito pensar e repensar, gostava que nos debruçássemos sobre esta passagem, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o versículo 12 a 17, e depois vamos para o versículo 27 a 29, mas queria primeiro fazer uma pequena introdução ao tema. É de facto uma preocupação muito grande ao longo dos tempos. Isto não é de agora, não é uma questão de agora, já vem logo desde o início com Adão, mas que é nós permanecermos e fazermos permanecer. E às vezes, quando eu digo fazermos permanecer, claro que nós não temos que fazer a parte do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor certamente fará a dele, mas há uma responsabilidade muito grande, da nossa parte quando temos filhos, quando temos jovens que nos ouvem, jovens que nos veem, e como filhos de Deus, o legado tem que ser passado e tem que ser passado da melhor maneira. Claro que as lutas são grandes e ao longo da história nós vemos grandes homens de Deus atravessarem lutas tremendas, e uma das coisas que tem sido o caos e tem minado muitas das vezes gerações e tem feito com que muitos tenham ficado pelo caminho, é nós vermos filhos dos crentes, e quando eu digo filhos de crentes, são crentes fervorosos que servem ao Senhor, e vemos os seus filhos ficarem para trás. E nós perguntamos, mas o que é que aconteceu? Eram homens de Deus e mulheres de Deus, eram pais fervorosos na obra, no serviço, e como é que os seus filhos abandonaram os caminhos do Senhor? E ficamos perplexos e muitas das vezes não conseguimos encontrar resposta. E muitas das vezes isso bate-nos à porta e temos esse problema dentro da nossa própria casa. E ficamos à toa. Claro que os nossos filhos, eles vão fazer as suas escolhas, mas que o Senhor nos livre de pensarmos, pormos a nossa cabeça no travesseiro e pensarmos que houve coisas que nós poderíamos ter feito muito mais e não fizemos. Isso acontece sempre, é como quando se faz uma casa, às vezes pensamos, eu podia ter feito desta maneira e fiz desta. É quando se constrói alguma coisa, e isto dos filhos é assim, eles são a herança do Senhor, e o Senhor dá-nos para que de facto nós os direcionemos do sítio certo. Eles são flechas na nossa aljava, temos que prepará-los para o caminho e prepará-los para este mundo que não é fácil. E muitos deles ficam mesmo pelo caminho, e pensamos, o que é que falhou? E eu queria, nesta manhã, falar-vos acerca desta passagem. Eu não me posso alongar muito, eu vou ser muito rápido, e então nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12 e 17, e vamos ver estes dois jovens, que eram os filhos de Eli, os famosos filhos de Eli, que de facto foram uma desgraça completa, que era Ofni e Finéias, que eram estes dois jovens que desgraçaram completamente a imagem, desgraçaram o testemunho do seu próprio pai, e certamente muitos deles, muitos outros jovens que os viam como uma referência, deixaram-se levar pelo seu mau testemunho. E então vamos ler. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e versículo 12 a 17, e a palavra de Deus diz-nos assim: Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo o quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló.
Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dai essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora, e hás de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porque os homens desprezaram a oferta do Senhor. Nós vemos aqui, de facto, o mau testemunho e o que estes jovens faziam. Ou seja, eles eram jovens que não conheciam o Senhor, e isso era grave. Eram jovens que pecavam contra Deus constantemente, onde eles usavam as ofertas que eram os sacrifícios ao altar, e abusivamente eles tornavam aquele ato abominável aos olhos do Senhor, porque aquilo que eles faziam era errado. E perante tudo isto, nós vemos um pai, que era Eli, passivo, completamente passivo. E qual seria a postura de Eli naquela altura? E nós vemos que o único relato que nós temos na passagem, nesta passagem, é Eli ter uma conversa branda com os seus filhos. E nós vamos ler. No versículo 22, a palavra de Deus diz-nos assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo o quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Vejam bem, Eli ouvia. Ele ouvia dizer aquilo que os seus filhos faziam. E Eli, qual foi a atitude dele? E Eli disse-lhes, no versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, reparem, aquilo que os filhos faziam, Eli ouvia, e Eli nunca foi ao terreno ver o que é que se passava. Eu não acredito, porque Eli diz que eu via. Eli não diz assim: eu ouvia e vi o que vocês fazem. Ele não diz isso. Ele diz que eu via o que é que os filhos faziam. E nós vemos que a ira do Senhor caiu sobre Eli. Caiu sobre Eli, sobre esta geração perversa. E vamos ouvir a voz do Senhor. E disse assim o Senhor, no versículo 29, o Senhor diz assim: porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, o Senhor advertiu Eli. O Senhor manda um homem falar com Eli, um homem de Deus falar com Eli, e ele diz-lhe: tu honras mais os teus filhos do que a mim. Mais tarde, nós vemos o Senhor mandar outro recado através de Samuel. E nós vamos ler a partir do versículo a partir do versículo do capítulo 3 e do versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se aos seus filhos execráveis, não os repreendeu. Reparem nisso, ele sabia do historial dos filhos e ele não os repreendeu. O Senhor diz que ele sabia que eles eram abomináveis, ou seja, eles faziam coisas terríveis, mas ele não os repreendeu.
Irmãos, isto é grave. É grave quando nós sabemos de facto que os nossos filhos estão a traçar um caminho mau, não estão a andar nos caminhos do Senhor. Sabemos que quando nós temos conhecimento de que as coisas não vão bem, de que eles pecam e vivem em pecado constante contra Deus, e nós não fazemos nada. Metemos a cabeça debaixo da areia. Foi o que Eli fez. Eli fez como avestruz, meteu a cabeça debaixo da areia e deixou que as coisas andassem. Ou seja, ele ouviu várias vezes. Para além de ele ouvir aquilo que os filhos faziam, ele ouviu a repreensão do Senhor e não tomou atitude nenhuma. É impressionante, irmãos, como é que nós muitas das vezes caímos no erro, e isso acontece muitas das vezes, cairmos no erro de pensarmos que os nossos filhos, de facto, eles são maravilhosos. E parece que têm superpoderes. Olhamos para os nossos filhos e temos uma visão quase que abstrata do que é a realidade atual. Às vezes olhamos para os nossos filhos e pensamos que nada daquilo que se passa nas outras famílias ou nada daquilo que acontece e que nós vemos na Palavra de Deus, nós vemos que Adão e Eva, o que é que lhes aconteceu aos filhos? O que é que aconteceu a Abel? O que é que Caim fez? Nós temos o exemplo de David. Temos logo a seguir o que é que acontece aos filhos de David. Absalão quase que quer tomar posse de tudo aquilo que era do seu pai, trai o seu próprio pai. Há vários exemplos. Próprio Samuel, os seus filhos, eles perverteram o seu coração à avareza. E nós pensamos assim, e o que é que aconteceu? O que é que nós podemos fazer perante isto? Eu até tremo, irmãos, perante isto, o que é que nós podemos fazer? O que é que está nas nossas mãos? Podemos fazer para que a história não se venha a repetir dentro do nosso próprio lar, com os nossos filhos. E a Palavra de Deus, ela dá-nos várias opções e dá-nos saída. O Senhor adverte-nos do perigo, Ele mostra-nos, olha, há este perigo, há aquele, mas há uma solução, e a solução é esta. O Senhor dá-nos a solução. Eu ainda há dias falava com os meus filhos e nós conversávamos e eles diziam, pai, isto na Palavra de Deus há zonas cinzentas. Não existem zonas cinzentas na Palavra de Deus, irmãos. Nós temos muita mania, eu próprio já tive a mania de dizer, na Palavra de Deus há zonas cinzentas. Não, as zonas cinzentas existem na nossa cabeça. Essas zonas cinzentas que existem na nossa cabeça é porque não procuramos da melhor maneira a resposta, porque a resposta está aqui. O Senhor não fez com que a sua palavra viesse até nós com zonas cinzentas. Isso não existe. Agora, existe uma falta de compreensão da nossa parte? Aí eu acredito. E o Senhor diz-nos exatamente o que é que devemos fazer. Vemos aqui erros tremendos. Vemos um Eli que fingia que as coisas não aconteciam. Vemos um Eli que não repreende os filhos. Vemos um Eli que conversa com os filhos. Ele tem uma conversa com os filhos. Sabem qual é Hoje caiu-se muito nesta situação. Hoje não se pode repreender um filho. Hoje não se pode disciplinar um filho. Nós temos que conversar com eles. Claro que temos que conversar com eles. E nós vamos ver aqui mais à frente que isso de facto é muito importante. Mas perante um erro, perante algo que está a acontecer e que não é bom e acima de tudo vai contra os princípios e os valores que o Senhor estabeleceu, há que tomar uma atitude. E o Senhor, a ira do Senhor ia cair sobre Eli. E caiu sobre Eli. Porquê? Porque ele não tomou uma atitude. E nós podemos, os defensores da boa conversa com os filhos, e às vezes eu ouço pais, que os filhos muito pequenos fazem coisas, às vezes até são mal educados para os próprios pais e para outros, e eu vejo os pais impávidos e serenos a terem uma bela conversa com os filhos. E eu parece que estou a ver na mente daquelas crianças. Isto não é uma repreensão. O meu pai não reprova a minha atitude. É que muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos tenham a nossa mente de adultos. Não, eles têm uma mente de criança, que está a ser formatada e que precisa de ensino. Nós precisamos de ensiná-los. E amarmos os nossos filhos é disciplinarmos os nossos filhos. Quem não disciplina, não ama.
É a palavra que Deus diz. A palavra de Deus diz isso. E vamos ver mais à frente. Eu queria falar convosco acerca de 5 pontos que podemos mudar a história, podemos inverter, de facto, esta natureza. Vejam onde é que Samuel caiu. Samuel, ou seja, Ana vai e entrega a Samuel a sua preciosidade de tantos anos de oração, entrega a Eli, e Eli cai neste lar, completamente destruturado. O que é que se esperava de Samuel? Que seguisse as mesmas pisadas. Mas reparem que há aqui uma grande diferença. Quando todas as vezes que o Senhor se refere a Samuel, diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel não foi ali para servir Eli. Samuel foi ali para servir ao Senhor perante Eli. Como é que os nossos filhos estão a servir? Os meus filhos estão a servir o Nando perante o Senhor? Ou estão a servir o Senhor perante o Nando? Essa é a grande diferença, irmãos. Como é que os nossos filhos estão a servir? Eles estão-nos a servir a nós perante o Senhor ou estão a servir o Senhor perante a nossa presença? Essa é que é a diferença. Aí muda tudo. E mudou a história de Samuel. Porquê? Porque Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, o que é que acontece? Um dos grandes problemas e a primeira falha é quando nós não ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Estes filhos não conheciam Ofni e Finéias, não conheciam o Senhor. Eles serviam à maneira deles, eles serviam-se a si próprios. Eles pensavam, se calhar, até que estavam a servir o seu pai, fazendo aquele trabalho. O pai já era avançado na idade e eles faziam aquele trabalho, mas à maneira deles. Eles não conheciam o Senhor. É preciso nós, primeiro ponto, ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. E não é ensinar de uma maneira abstrata. É ensinar olhos nos olhos. Sabem como é que é ensinar de uma maneira abstrata? Ensinar os nossos filhos de uma maneira abstrata é nós pensarmos que a escola dominical na igreja é responsável por ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Que os acampamentos são responsáveis por ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Quantas vezes nós já não ouvimos dizer: epá, isto, de facto, a igreja tem a responsabilidade de fazer homens de Deus e mulheres de Deus. A igreja tem a responsabilidade de fazer homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus não diz isso? Eu, como pai, tenho a responsabilidade de levar os meus filhos aos caminhos do Senhor, fazer de facto deles homens de Deus e mulheres de Deus. Essa é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade da igreja. Esse é o primeiro ponto. Um erro, pensarmos que, de facto, o ensino da palavra de Deus pertence à escola dominical. Nunca nos podemos esquecer de que ensinar os nossos filhos, e isto é muito importante, o ensinar significa viver aquilo que nós ensinamos. Essa é uma das questões muito importantes. Muitos filhos desviam-se de pais crentes fervorosos. Porquê? Porque muitas das vezes nós até podemos ensinar, mas depois não vivemos dentro do nosso lar aquilo que nós ensinamos. E isso é muito mau. Quando nós vivemos, quando nós ensinamos e vivemos e refletimos nos nossos filhos valores, outros valores, que não aqueles da palavra de Deus. Um exemplo. Vamos pôr aqui um exemplo. Quando eu ensino aos meus filhos de que de facto devemos honrar o nosso Deus e que devemos priorizar o nosso Deus, quando eu depois priorizo dentro do meu próprio lar outras coisas que não Deus, quando o tempo que eu mais tenho precioso priorizo outras coisas e não Deus, eu não estou a viver aquilo que eu estou a ensinar, eu estou a valorizar outras coisas. E isso vai levar os nossos filhos para caminhos muito perigosos e geralmente para caminhos que não em direção ao nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e quando eu digo isto, é muito importante que nós tenhamos em mente de que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos é muito importante. Eu não vou ler aqui, mas não se esqueçam que Timóteo não aprendeu a palavra de Deus de uma maneira abstrata. Foi a sua mãe e a sua avó. Podemos ler em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, no capítulo 3 e versículo 15,
Podemos ler também o quão importante é nós ensinarmos os nossos filhos e eles ouvirem-nos, Provérbios 1:8, Provérbios 6:20 e Provérbios 23:22. E nunca esquecendo a passagem fundamental, que foi desde o início, quando o Senhor diz ao seu povo que deveria ensinar os filhos em todo o tempo. Deuteronômio 6:7. Segundo ponto, os nossos filhos precisam de limites. Eles precisam de limites. Nós temos que direcioná-los e criar limites nos nossos filhos. Estes dois jovens, os filhos de Eli, não tinham limites. Os seus desejos, eles viviam um desejo desenfreado. Eles não tinham limites nenhuns. Eles faziam aquilo que queriam e bem entendiam. Onde é que estava o pai para pôr limites? Alguém tinha que pôr limites ali. Não havia ninguém para pôr limites. Eles não reconheciam o Senhor como autoridade. E depois vamos ver porque é que eles não reconheciam o Senhor como autoridade. A falta de limites provoca na mente dos nossos filhos a ausência de autoridade. Quando um filho não tem limite, é sempre a abrir. Não existe uma autoridade ali. Se a autoridade do pai não se impõe, como é que ele vai reconhecer a autoridade de Deus? E nós às vezes é assim. Nós às vezes queremos ser os melhores amigos do mundo dos nossos filhos, fazendo-lhes as vontadinhas todas. O melhor amigo, e nós lemos na palavra de Deus, o melhor amigo não é aquele que faz as vontadinhas todas. É aquele que diz aquilo que nós precisamos de ouvir. É aquele que nos admoesta na altura certa. A palavra de Deus diz isso. Que nós devemos admoestar-nos uns aos outros. Somos irmãos e amigos, somos amigos e irmãos na fé. Isso é uma característica de um bom amigo. É admoestação e muitas das vezes essa admoestação é uma repreensão com muito amor, mas é uma repreensão. Tem que ser. Nós temos que barrar os nossos filhos quando eles ultrapassam os limites. E esse é um grande problema. Falta de limites descaracteriza a mente dos nossos filhos e eles agem como se não houvesse autoridade na vida deles. Os filhos de Eli faziam o que queriam sem disciplina nenhuma. Vemos o que é que aconteceu, o que é que o Senhor diz. O Senhor diz que Ele nem sequer os repreendeu. Teve uma conversa mansa com eles. Continuem a ter conversas mansas com os vossos filhos e não os repreendam. Talvez vocês agora não vão ter resultados disso, mas mais tarde a colheita daquilo que se está a semear agora vai ser terrível. Como nós vemos com Samuel, isto não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Aqueles filhos constantemente, o povo já estava farto deles. Ou seja, eles constantemente faziam estas coisas. Mais tarde, o que é que eles escolheram? A ira do Senhor. E nós muitas das vezes, pela graça de Deus, porque vivemos pela graça de Deus, não vamos colher a ira do Senhor, mas vamos colher a consequência dos nossos erros. E nunca se esqueçam, irmãos, nós semeamos um pequeno bago, mas temos que levar um saco para colher aquilo que nós semeamos. Não se esqueçam, semeamos um baguinho, uma sementinha, mas essa semente vai dar muitas, a colheita vai ser enorme. E quando a colheita é má, a dor ainda é maior. Segundo ponto, nunca esquecer isso. Não esquecer de que a disciplina deve ser sempre em benefício dos nossos próprios filhos. O facto de não disciplinarmos os nossos filhos não revela nada, mas não revela um amor inefável. A falta de disciplina é falta de amor. Disciplina significa que nós amamos o nosso filho. Sou eu que estou a dizer, não sou eu que estou a dizer. Provérbios, nós podemos ler, e este faço questão de ler, Provérbios capítulo 13 e versículo 24, eu faço questão de ler, Provérbios 13, 24, e não vou ler os outros, mas vou citar. A palavra de Deus diz-nos assim, Provérbios 13, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Reparem, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama castiga-o a seu tempo, ou seja, no tempo certo. O castigo aos nossos filhos não tem que ser uma descarga da nossa adrenalina ou da nossa frustração. E isso está errado, irmãos. Eu não sou a favor disso. O castigo e a disciplina,
A boa palmada tem que ser na hora certa, na altura certa. A palavra de Deus diz, a seu tempo, no tempo certo. Não retenhas a tua vara, porque vais aborrecer o teu filho. Tem que ser no tempo certo. Não se esqueçam, Provérbios 13, 24. Depois temos também, em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 13, no capítulo 29, versículo 17, no capítulo 22, versículo 15 e por aí afora. Nós podemos ler uma série de instruções acerca desta questão. Nunca se esqueçam, a disciplina não pode ser uma descarga da nossa adrenalina ou da nossa frustração. É sempre em benefício da criança, é sempre em benefício de quem nós amamos incondicionalmente. O ponto número 3. E aí, acho que este ponto, muitos se calhar discordarão de mim, mas esta é a realidade. Pais que não se entendem, ou seja, marido e mulher que não se entendem, não podem ser um bom exemplo, não podem ser um bom testemunho. Como é que um pai e uma mãe querem mostrar aos seus filhos de que seguem o Senhor estando desentendidos um com o outro? Isso é impossível. É impossível. Se o Senhor diz que, de facto, nós devemos amar as nossas esposas incondicionalmente como Cristo amou e que a esposa tem que estar, de facto, sujeita ao seu marido, respeitá-lo, e o marido amar a sua esposa, isso é o que a palavra de Deus diz. Como é que eu quero ser um exemplo? Como é que eu quero que as minhas próprias palavras tenham credibilidade perante os meus filhos? Quando eu próprio sou um mau testemunho. Eu fico descaracterizado, ou seja, não fico descaracterizado, ou seja, eu perco toda a minha autoridade como pai quando eu de facto estou a dar um mau exemplo. O que é que eu espero que os meus filhos mais tarde possam, nesta área, na área de relacionamento com as suas esposas, o que é que eu estou à espera que eles também, da maneira como eles possam agir? Eu vou estar à espera que eles vão agir provavelmente da mesma maneira como eu estou a agir. E isso é algo que passa de pais para filhos. Porquê? Pelo mau exemplo. E isso é terrível, irmãos. Isso faz com que muitas das vezes os próprios filhos olhem para nós e pensem, mas que hipocrisia. Meu pai e a minha mãe, de mãos dadas ao domingo na igreja, e depois em casa andam a torrear a massa. Que exemplo! Eu já contei isto várias vezes. Uma vez um filho, uma família, foram para a igreja ao domingo, sentaram-se, e o pai, com muitas amabilidades, com os outros irmãos na igreja, e o filho depois disse à mãe: "Oh mãe, porquê que nós não vamos viver aqui para dentro das instalações da igreja? Podíamos vir viver para aqui." E a mãe perguntou: "Mas porquê, filho? O pai aqui é tão amável, é amável com todos, é amável connosco, e em casa ele não é assim." Percebem, irmãos? Terceiro ponto. Se porventura vocês vivem, claro que o casal tem os seus atritos e as suas discussões, não discutam à frente dos vossos filhos. É uma vergonha. É uma vergonha um pai e uma mãe discutirem à frente dos filhos. Isso é um testemunho horrível que se está a passar. É isso. Eu quero obedecer ao Senhor dando este meu testemunho, e depois eu à noite vou orar para que o Senhor cuide dos meus filhos, quando eu não faço a minha parte. Enfim, passando para o quarto ponto, e só me falta mais um para terminarmos, podemos também, e este quarto ponto também não deixa de ser importante, podemos errar por sermos exigentes demais. Ou seja, muitas das vezes nós exigimos dos nossos próprios filhos aquilo que nós não fazemos. E quando eu digo isso, mesmo referente à obra, ao serviço, ao ministério dentro da igreja, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós temos que ser equilibrados. Acima de tudo, criar nos nossos filhos um amor ao Senhor. E era isso que Samuel, esse era o segredo. Porquê? Samuel servia ao Senhor perante Eli. É isso que eu tenho que fazer. Como eu estava a dizer, a família é o meu primeiro ministério. E eu tenho que passar esta imagem para os meus filhos. Quantos são que se desviam porque têm ciúmes da igreja?
porque tem ciúmes do irmão B ou do irmão C. Porquê? Porque eu canalizo as minhas energias todas, canalizo todas as minhas forças para o ministério na igreja, para o serviço na igreja. E isso está errado, irmãos. A palavra de Deus diz-nos isso. Na primeira carta a Timóteo, se vocês lerem no capítulo 3 e no versículo 4, assim como no capítulo 5 e versículo 8, nós lemos que, de facto, se temos que ter um cuidado especial, muito mais cuidado temos que ter com os da família, com os de casa. Então, o primeiro ministério tem que ser este. Do que me adianta a mim ter um ministério tremendo e os meus filhos estarem perdidos? Tenho eu me preocupado com a alma dos meus filhos? Eu tenho que passar esta imagem para os meus filhos, de que eles são uma prioridade. Eu não sei qual foi a imagem que Eli passou. Se calhar, Eli, errada foi. A imagem foi errada que Eli passou. Mas uma coisa assusta-me, é que eu não vejo na palavra de Deus momento em algum em que diga que Eli esteve próximo dos filhos. Eli ouvia falar que os filhos, ele estaria preocupado se calhar com outras situações, se calhar muitas das vezes preocupou-se mais até com Samuel do que com os seus próprios filhos. Tenho-me preocupado mais se calhar com os jovens da igreja, o jovem A, o jovem B, e tenho descuidado dos meus filhos. Tomem atenção, esse é um erro muito grave, porque eu tenho que me preocupar com a alma dos meus filhos. Eles são flechas na minha aljava. Em momento algum o Senhor diz que eu tenho na minha aljava os irmãos da igreja, os jovens da igreja. Não, tenho os meus filhos, tenho que prepará-los. Se cada um de nós preparar os seus filhos, no conjunto que eles são os jovens, eles vão estar bem. Então essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Eu vou terminar, não vos quero amassar mais, mas com esta mensagem. Cuidado, porque todo o cuidado é pouco e temos que ter a sensibilidade de percebermos de que a nossa responsabilidade como pais é muito grande. Eu dou graças a Deus, mas dou mesmo graças a Deus, porque conheço muitos jovens e conheço alguns jovens hoje e penso assim, se havia jovens como Samuel, Daniel, José de referência, nós hoje também temos jovens de referência. Nós temos jovens em que querem andar para a frente, que o Senhor possa lhes dar sabedoria, mas acima de tudo, oremos pelos seus próprios pais, oremos por pais que levam uma vida envolvida no trabalho, nisto e naquilo, uma luta, e ainda tiram tempo para estar com os filhos. Oremos por eles, não oremos só por aqueles que estão mal, oremos por aqueles também que estão bem, e fazem um esforço enorme para que os filhos andem nos caminhos do Senhor. Um abraço forte, estamos juntos, sempre. Um abraço.